bom dia. Estamos aqui no Colégio Estadual Jardim Marilice com o nosso professor José Brito, participante, atuante lá na nossa comunidade São Francisco de Assis e Santa Clara. Hoje, Brito trabalha aqui, né? Trabalho aqui desde 2009. Desde 2009, escolheu esse ambiente tão gostoso, né, pra gente fazer entrevista do projeto Memória Viva. Mas ele vai contar pra gente sobre a história da paróquia, né, sobre a atuação dele, sobre o teatro também. A gente queria saber um pouco mais sobre o teatro, quando começou, quais foram as peças que vocês, né, montaram, né, como começou a ideia, como foi se expandindo, quem participou. Queria que você contasse um pouco pra gente disso, dessa parte artística da história da nossa paróquia, que tem tantos dons, né? E esse, inclusive, é muito especial, que você, né, impulsionou aí, direcionou durante um tempo na nossa paróquia. A gente queria que você contasse um pouco dessas suas memórias, desses seus projetos aí. Muito bem. Quem acompanha aí no canal do YouTube esse quadro chamado Memória Viva, então eu vou aproveitar assim, porque a minha história e a história da minha mãe tem coisas que se entrelaçam muito, assim. Então a nossa chegada em Santa Rita, então eu vou pular essa parte, depois eu só assistir lá no vídeo da Dona Conceição, vocês vão poder acompanhar. Mas eu comecei a participar, né, da paróquia assim, um pouquinho lá atrás, na comunidade, a convite de duas senhoras, né? Eu tinha 7 anos de idade e elas me chamavam para ir à missa. Minha mãe, nós éramos 6 filhos, minha mãe não era muito de frequentar assim para missa, ela era mais dona de casa mesmo, né? Ficava em casa cuidando, católica sempre. Ela tinha o hábito de ler pra gente, sempre lia a Bíblia, as histórias, né? Lia a Bíblia como um livro assim, ficava lendo, então tinha contato com a religiosidade, a questão da Igreja Católica, mas a convite da Dona Bertina e Dona Carminha, que me levava à missa à noite em Santa Rita, que na época não era nem à noite, era de tarde, 6 horas, assim. Então eu ia com elas. Então eu comecei a frequentar as missas e tal, e depois eu tive vontade de entrar na catequese. Minha mãe me matriculou, eu fui catequizando das Irmãs da Santa Cruz. A minha primeira catequista era a irmã Florina, que ainda é viva, a melhor catequista que eu já tive na vida. E até há pouco tempo eu falei para ela que tem muito dela dentro de mim, né? Eu sou parte dela, ela é parte de mim, eu falo isso. Que, apesar de tanto tempo, né, muita coisa me marcou dessa relação, assim. Eu era apaixonado por ela, apaixonado no sentido da paixão de admirar, né? Mesmo criança, acho que eu tinha essa consciência, assim, de que ela era uma pessoa especial. E aí eu comecei a participar da catequese, participei como toda criança. Depois, naquela época, nós tínhamos Perseverança, depois da catequese, tinha um grupinho que hoje chama de Infância Missionária, tem vários nomes, né? Perseverança na época, e eu participei, fiz ali certinho, né? Depois entrei pro Crisma, né? Entrei para Crisma e fiz o Crisma, e eu queria muito participar do Grupo Jovem, tinha uma vontade, tinha uma admiração pelo Grupo Jovem da paróquia, que era um grupo muito grande, tinha muita gente, uma gente muito bonita, achava aquela gente bonita, cabeluda, povo alegre, cantante. Eu queria muito fazer parte daquele grupo. Eu e Lucione, a gente queria muito participar. Lucione, por acaso, foi moradora aqui no Corumbá, morava aqui nessa rua. O pai dela vendia peixe, era feirante aqui em Santa Rita. Lucione foi uma pessoa muito importante na nossa paróquia, uma das cofundadoras lá da creche, do Sarita, se empenhou durante muito tempo lá no Sarita. Morreu trabalhando lá pelo Sarita. Passou mal no Sarita, inclusive. Por causa do diabetes, mas tomava 1 litro de Coca-Cola por dia. Nossa! Então, enfim, mas coisas boas.
E a gente queria muito entrar para o grupo jovem. Quando a gente se crismou, nós nos crismamos de manhã, a missa foi de manhã com o Dom Adriano. Era costume fazer um lanchinho, né? Ainda é costume sempre ter lanchinho, né? Depois de alguma coisa assim, um evento. Nós levamos pastéis para lá. E sobrou pastel. E a gente não foi embora. Eu e o Luciano passamos o dia, Dona Maria da igreja, Maria Palmeira mandou, vai embora. Não, Dona Maria, a gente vai esperar o grupo jovem, a reunião do grupo jovem, a gente quer participar. A gente só podia participar do grupo jovem depois que fizesse o crisma. Então a gente fez o crisma de manhã, passei o dia inteiro, não almocei, falei, mãe, só volto de noite depois da missa. Então a gente fez o crisma de manhã, fiquei o dia inteiro com o Luciano conversando, a gente conversava muito, não sei de onde é que tinha tanto assunto. Aquela vesga, conversamos direto e esperamos o grupo jovem, participamos e tal. Aí fiquei no grupo jovem aquele dia e a partir dali eu comecei a me envolver mais, assim, né? Comecei a ter uma função, né? Porque a nossa preocupação era depois que se faz ou a comunhão ou o crisma, o que o jovem vai fazer? A gente tem que atuar em alguma área. A gente ficou no grupo mesmo. Fiquei naquele grupo jovem durante muitos anos, assim, até a minha fase adulta. Até fazer 20 e tantos anos eu participava do grupo jovem. Quem estava participando naquela época? Naquela época do grupo jovem, nós tínhamos a Margarida, né? Tinha Margarida, tinha o Fernando Dias, que é irmão da Ana Maria, filho do São Antônio Dias. Era um pessoal que era um pouco mais velho do que eu. Engraçado, eu não vou conseguir me lembrar. Tinha Beth, que era uma Beth, desculpa, você é mais velha do que eu. A Beth, mãe da Monique. Já tinha Beth, tinha uma outra galerinha que era um pouquinho, tinha mais idade e que já atuava no grupo jovem. Agora minha memória vai falhar, porque eu não consigo lembrar, não tenho memória dos outros amigos assim não, mas tinha muita gente, era um grupo grande. E aí ficamos participando, aí tinha Etienne, tinha Maristela, Estela Maria, lembrei, o grupo que participava, as meninas já do Iguaçuana. E eu fiquei participando depois de um tempo, assim, meses depois, eu virei coordenador, eu e Lucione, viramos coordenadores do grupo jovem, e a gente ficou trabalhando muito tempo lá, e precisava tirar um representante de cada grupo para a reunião regional, né? Já tinha representação nessa época, a PJ, lá para os anos 80, a gente estava vivendo no Brasil um momento de abertura política, né? Acho que a igreja cresceu muito nesse momento também, né? A gente estava voltando de um período de ditadura militar e com essa abertura havia muito empenho da juventude em participar de movimentos, de associações, associação de moradores, né? Tinha a Juventude Operária Católica, tinha a Juventude Universitária Católica, a JUC e a JOC, né? Tinha vários grupos assim que se formavam na igreja que estavam crescendo, né? O ano que surgiu a Pastoral Operária, então tinha uma certa, a gente chamava de militância, né? Nesse sentido, bem político, assim, uma ação política importante. As discussões nos grupos eram sempre muito contextualizadas, assim, as reuniões eram reuniões, a gente tinha a questão da espiritualidade, mas também tinha reuniões de debate, assim, era bem interessante. E aí eu e Lucione passamos a ser os representantes também no regional, né? Tinha representantes da PJ da nossa região, nós éramos na época regional 7, e as reuniões eram sempre na casa de oração desse grupo. Quem coordenava a nossa região era a irmã Lourdinha, era uma religiosa que morava na casa de oração na época. Então a gente se encontrava lá, eu era representante, fui me engajando cada vez mais nesse movimento. E aí, em 85, eu estava terminando o ensino médio. Estava no primeiro ano do terceiro ano, já para terminar. E eu resolvi escrever uma peça, eu queria escrever uma peça de Natal. Aí vai entrar na questão do teatro. Porque
Porque, na verdade, a questão do teatro começou muito antes. Eu, com 9 anos na catequese, a irmã Blandina, ela sempre gostava de fazer umas encenações dentro da missa. Encenar o Evangelho, um salmo, encenar algum texto do Antigo Testamento, alguma coisa assim. E eu me lembro uma coisa, eu vou voltar depois lá para a Terra Santa, que eu fiz uma coisa chamada, era perto do Natal, e eu fiz um personagem chamado João Batista. Eu era muito pequeno, sempre fui muito magrinho, hoje eu estou mais gordo, mas eu era magrinho. E eu fiz João Batista. E aí não tinha roupa, né? Eu lembro que tinha uns tecidos, como tem até hoje, uns tecidos de cetim. A irmã minha amarrou assim um tecido verde, assim, um tranquilo, me deu um cajado e ela ficava me dirigindo. A irmã Blandina ficava lá embaixo da escada da igreja, tinha aquela escada no alto assim, ficava na porta, eu lá no altar, e ela mandava dizer, aplanai os caminhos do Senhor, raça de cobras venenosas, aquele texto. Mais alto, e eu dizendo Deus. Até o dia que eu fui fazer essa apresentação na igreja, e quando eu fiz, eu tinha, sei lá, 10 anos. Foi logo depois da primeira comunhão. Eu tinha uns 10 anos e eu senti uma coisa dentro de mim quando eu fiz aquela encenação. Assim. Foi um prazer, sabe assim, uma coisa estranha, um empoderamento, uma força, um poder de falar. E as pessoas, depois que acabou a missa, todo mundo vinha me parabenizar. Falei assim, nossa, você falou muito bem, nossa, é ótimo, que coisa bonita, uma voz forte. Eu sempre tive uma voz mais fininha, assim, uma voz delicada, né, digamos assim. Não tinha voz grave, não tinha voz forte. Na hora eu fiz uma voz que eu não sei de onde é que veio aquela voz. E foi uma coisa que aquilo me impactou e impactou as pessoas, porque teve gente que ficava, você foi o João Batista, né? Durante um tempão me chamava de João Batista na paróquia. E aquilo eu gostei, passou. E aí comecei a participar, a gente fazendo coisa ou outra. Depois a gente montou uma peça ainda na adolescência chamada O Homem da Praça. Era uma peça que o Homem da Praça era Jesus e passavam várias pessoas, personagens, ele dizia coisas. Também foi uma coisa legal de ter feito. Um outro personagem marcante na minha carreira. Você foi Jesus? Eu era o Homem da Praça. Esses papéis assim davam pra mim, pra fazer isso. Mas não era Jesus, era uma pessoa comum, só que e tal. E aí, eu fazendo. Na escola, eu estudei no Santa Rita de Cássia, assim como você, eu tive um professor, que era um professor escritor, ele era professor de ciências, e ele era um apaixonado pela literatura, escrevia poesia. E uma vez ele escreveu uma peça de teatro, e nós encenamos na escola, lá no Santa Rita, com cenário, figurino. Primeira vez que eu fiz uma peça que tinha cenário, e a esposa dele era professora também, era no jantar, ela trouxe de casa a louça da casa, talher, era uma conversa, um pai de família com a filha, adolescente, com problema, e eu usei terno. Eu era mais alto, usei o terno do professor Desi. O terno era dele, dava em mim. Ele era também muito magrinho, era um fumante veterano, fumava muito e era bem magro. E eu usei o terno dele, e eu tenho a foto até hoje, Dona Glória, falecida, ela guardou e me deu uma foto. Ela foi minha professora de língua portuguesa lá no Santa Rita de Cássia. E daí eu fiz essa peça, aquilo já me deixou uma coisa assim, que eu gosto de fazer isso, eu fui gostando. E daí, quando eu escrevi Terra Santa, eu estudava no Arelião. E eu tinha uma professora de literatura e pedi para ela olhar o que ela achava. Ela disse, nossa, é muito, muito bom isso, assim, gosto da sua escrita, é bonito. Aprovou. Aí lá, vou montar isso na igreja. Aí fiz a proposta para o grupo jovem da nossa paróquia. Lá na Terra Santa, a peça se resumia o seguinte, era a história de um grupo de poceiros, né? A gente não chamava de sem terra, era chamado de poceiros. E esse grupo vivia numa região dominada por latifundiários e tinha uma família que a mulher queria vir embora para o Sudeste e o marido queria ficar na terra. E ele começa a se envolver, né,
organizando lá os outros lavradores, a galera toda indo embora e ele querendo ficar e ainda querendo lutar contra a ação dos fazendeiros. Até tem um padre, que era um padre meio comunista, o padre ajuda, dá uma força para ele, para essa família, só que a mulher queria vir embora porque ela também queria engravidar, ela não engravidava, a terra não chovia, estava na seca, gente querendo brilhar a terra, e ela queria ir embora, até que um dia chove no sertão, aí tudo fica mais feliz, não sei o que, planta, e ela acaba engravidando. Ela engravida junto com a chuva, ela também fica fértil e tem bebê, engravida. E eles resolvem ficar. Só que aí eles formam uma cooperativa, os que não foram ficam lá para sempre, e até que há uma emboscada de novo e tentam, ele morre, o personagem que eu fazia morria, e a personagem da Beth, que era chamada Rosa, ela resolve não ir embora mais, porque o sonho dela era ir embora para o sul, vir para cá para o sudeste, né? E ela não vai embora, fica na terra. Era essa peça. E essa peça foi tão bonita, a gente depois remontou, depois eu montei de novo. É uma peça que a juventude, até hoje, o Júnior pede para a gente remontar, o Ivan. A gente, com essa peça, a gente rodou a Baixada Fluminense, nas paróquias. Nós éramos uns 30, era meio musical, assim, era um pouco, lembrava um pouco Morte da Severina, sabe? Eu sempre gostei de botar música, né? Assim, então tinha cantos católicos, cantos de música popular, e músicas, né, populares, e tinha dança, tinha uma cena do forró quando chovia, a gente dançava no forró. E a gente começou a ir para as igrejas todas aqui da Baixada. Fizemos em muito, Belford Roxo, Caxias. Não esqueço, uma vez a gente foi apresentar, porque essa peça ela podia ser apresentada tanto na Semana Santa quanto no Natal. Na verdade, eu escrevi um alto de Natal, porque no final nascia, como no Morte da Severina, nascia uma criança. Né? O itinerante, o retirante anda todo o negócio, seguindo lá até chegar no Recife, e lá tem uma criança. Assim era a nossa história. No final nasce um bebê para dar esperança, vida nova e tal. E a gente apresentou na Semana Santa, nessa igreja lá em Caxias. E tinha para sair, antes da gente apresentar a peça, a procissão do Senhor Morto. Eu nunca tinha visto aquela procissão, aquele corpo do Cristo assim, morto no caixão, ia sair a procissão. Falei, gente, a gente vai dançar um forró no altar, como é que vai ser isso, menino? A igreja de Caxias era uma igreja assim, do tamanho da igreja de São Jorge, eu não sei que igreja é aquela, gigante. A gente, quando começou Caxias, o Reduto do Povo do Nordeste, minha filha, quando acabou a peça, era uma choradeira, um abraçamento, as pessoas queriam... Parecia artista de televisão, assim, eles não acreditavam, era uma coisa, uma comoção daquele povo, que a procissão demorou a sair, não saíram logo a procissão, porque a comunidade queria falar com a gente, com aqueles jovens, fazendo aquela peça, perguntando se a gente era mesmo do Nordeste, a gente fazia sotaque. E não, a gente é daqui de Nova Iguaçu. E foi assim, demais, assim, foi uma experiência muito boa, assim, essa Terra Santa. A gente fez durante a gente fazia todo mês num lugar, e sem dinheiro, era ônibus. E era louco, porque a gente tinha umas espingardas, o Ivan não, na época, essa primeira versão não tinha Ivan, mas tinha umas espingardas de chumbinho, então a gente tinha que enrolar no pano, os facões, tinha que enrolar, porque pegava ônibus, né, às vezes trem, fomos a Paracambi fazer, então dia de trem, então tinha que esconder esses objetos, e a gente já ia, todo mundo já ia meio que com figurino. Então a gente andava pelas ruas já no personagem. Sim. Era muito bom. Aí depois, isso em 85. Quando foi em 88, com a comemoração dos 100 anos, né, da abolição da escravatura, eu e Lucione entramos numa empreitada de montar Quilombo. História de Quilombo de Zumbi dos Palmares. Também com um monte de gente. Imagina, montar Quilombo tem que ter muita gente. Veio gente de Belford Roxo.
elenco de meninos de Belfort Roxo que viram a gente atuando e começaram a vir, e eles eram no movimento negro, junto com a Aparecida do Rancho Fundo. E a gente resolveu montar. Como é que escreve Quilombo? Eu não escrevi quase nada, né? Eu, na minha ingenuidade, peguei o roteiro, Cacá Diegues, quando fez o filme, tinha um roteiro do filme, a gente comprou o roteiro, e no livro do roteiro tem um texto. Então a gente pegava aquele texto do filme, eu transcrevi, ela transcrevia à mão, e depois datilografamos e fizemos um texto. E aí tinha o texto lá da peça. Botamos uma música ou outra, e a gente fez outra rodada aí de peça afora. Sucesso. Fizemos sucesso. Fizemos na igreja, nós fizemos um palco lá do lado de fora, né? Montamos assim, tinha algumas cabanas, tinha figurino todo transado com tecido. Naquele tempo a igreja jogou, a gente comprou tecido africano, tudo, a gente fez toda a parada assim, era muito bonito. E também rodamos aí, fizemos na casa de oração, fizemos em outros, fizemos no seminário, fizemos em Vila de Cava, no salão que hoje é do SECOM, era o salão da igreja de Vila de Cava. Tem um fato interessantíssimo, não sei se eu posso contar. Conta. É um pouco deprimente da minha pessoa, mas eu vou contar. Uma vez a gente tinha um encontro do movimento da Pastoral do Negro lá na casa de oração. Nos convidaram para apresentar. Fomos apresentar. Eu fazia um personagem chamado Ganga Zumba. E na morte do Ganga, eu morria nos braços de uma guerreira. E usava aquelas roupas assim africanas e tal, e eu tô morrendo. Aí tô lá fazendo a cena da morte e todo mundo rindo. Eu falei, gente, por que as pessoas estão rindo? Por que rir? Eu não tenho vergonha não, Tadinho. Vou contar isso, vai ficar registrado. Que eu só conto, agora vai ficar aí pra sempre. Todo mundo rindo. Essa minha amiga, que hoje não é mais viva, Tereza, chegou com esse grito. Falei, o que houve, Tereza? Todo mundo riu no final da minha morte, o que aconteceu? Dava pra ver sua cueca, Adri. E a sua cueca estava furada. Apareceu a minha cueca furada em cena. Mas isso foi menor, né? Detalhe. Mas foi engraçado. E a gente fez essa peça depois no seminário, em vários lugares. Isso em 88. Aí depois, já anos 90, o pessoal resolveu montar de novo Terra Santa. Vamos remontar. Aí foi quando a gente... Foi essa galera nova que hoje está aí, que hoje não é mais nova, já é velha, que é a Cristina. O Diego, ele tinha, sei lá, 7 anos. Né? Eu fiz uma adaptação daquela peça, que já tinha se passado quase 10 anos, e os termos haviam mudado, né? Não chamava pulseira, chamava... já existia o MST, então precisava contextualizar de uma outra maneira. E a gente começou lá esses ensaios. E essa versão foi uma coisa muito bonita, porque a gente construiu, na verdade, um cenário. Eu e Ivan construímos uma casa com a pau a pique, botamos dentro da igreja, tinha uma casa, um cenário de uma casa, uma parede de bambu e barro, a gente fez lá em São Francisco. Montamos a estrutura de uma parede de bambu, solapamos barro nas duas paredes, aquele L, tinha um praticável, desmontamos, levamos para Santa Rita, montamos no altar lá onde é a banda agora, botamos lá, aquela casa tinha janela, tinha porta, tinha um oratório, tudo feito de lado, bonitinho, estruturado, muito legal. E uma coisa marcante dessa peça era a entrada da Cristina, que a gente botou no início da peça uma procissão de Nossa Senhora, para fazer chover. Eu bolei botar uma procissão, porque eu tinha que botar as negras para cantar, Fabiana e Fabiana, elas tinham que cantar, eu queria que elas cantassem, porque elas tinham esse dom, né? Eu falei, não, tem que botar vocês para cantarem alguma coisa. E a Cristina, a gente fez um manto de Nossa Senhora, a Cristina, irmã do Cristiano, que hoje mora na Holanda, ela veio vestida de Nossa Senhora. Magra alta, sim, sendo puxada. A gente fez um carrinho, como se fosse um burro sem rabo. Ela em cima daquele burro sem rabo, e a gente puxava ela assim, procissão vindo, e ela
todo mundo achou que era uma imagem tamanho real. Quando a Cristina se mexia, a igreja fazia aquele barulho, porque parecia que ela ficava tão parada e negra, assim, parecia que a roupa era igual, fizeram, nem lembro quem fez o manto, porque a gente tinha pessoal muito talentoso, né? O Anderson costurava, figurino feito pela gente, as mães de alguns, era muito bonito. O Sandro Paulo, que hoje é pastor, fazia o meu personagem, eu só dirigi, né? Eu só dirigi isso. O Sandro fazia o pastor, o meu personagem, o marido, a Elinete, cunhada de Tuninho, que hoje não mora aqui, mora no Rio, fazia a personagem que era da Beth, e o padre, o Ivan fazia o jagunço, que antes era feito pelo Cosme, que hoje vem participar aí da paróquia. E foi uma montagem também muito bonita. Pena que com essa montagem a gente não conseguiu rodar, viajar por aí pelos cantos, né? Mas veio gente de fora assistir. Eu trouxe amigos do Rio para vir aqui. A igreja lotou. Foi uma apresentação muito bonita. E depois uma outra apresentação que marcou muito, aí vieram todas as Paixões de Cristo, né, que a gente fez, aquela aparição do Anderson na torre da igreja, que marcou, da gente ter lá quase 2.000 pessoas ao redor da igreja, parte da igreja Santa Rita, ali naquela parte da fábrica, ficava um mar de pessoas para ver, né? A Sexta-feira Santa tinha muita gente na missa, mais do que tem hoje, um pouco por conta do teatro, porque as pessoas ficavam esperando a hora do teatro. Já teve dias de chover, as pessoas ficarem, a gente fazia a apresentação na chuva. Então, assim, Santa Rita tem até hoje ainda, uma vocação muito grande, assim, para essa coisa do teatro, das artes, da música. Isso se desenvolveu bastante, assim, durante muito tempo. Aqui, né? Eu me lembro que a gente ensaiava na creche, no Sarita, essa Paixão de Cristo, essa penúltima Paixão de Cristo. A gente ensaiava lá. E aí nós queríamos fazer no SESC. E eu convidei o diretor do SESC para vir assistir. Eu não, a Luci, esposa do Anderson. Ela fez um contato com ele, Alexandre, o nome dele. E ele veio assistir a peça aqui. Veio de carro. Quando ele chegou lá no Sarita e viu o ensaio, ele não acreditou. Ele falou assim, mas como? Vocês conseguem fazer uma coisa num nível... Isso não é um grupo amador, porque era musical. Né? A gente cantava, o Niltinho compôs todas as músicas da peça. Todas, composições do Niltinho. E ele disse, mas isso, vocês têm que fazer isso no SESC, vocês têm que fazer. Não, vai fazer. Tanto que nós fizemos uma apresentação no palco do SESC, eles deram transporte, levaram todo o nosso cenário. Né? Nosso cenário tinha a estrutura de ferro, o Besson já ensaiando lá ser cenógrafo, construiu uma estrutura bonita de ferro, uma coisa, um triângulo assim, 3 metros de altura, e a gente representava a 3 metros de altura, tinha uma passarela de ferro, e a gente fez essa montagem, e tinha muita gente, amigos de Nova Iguaçu vieram fazer, Ludovico, Marco Monteiro, um monte de gente de fora veio porque queria participar. E ele dizia assim, nossa, como aqui nesse lugar tem gente tão talentosa. Ele ficou muito espantado. A Aline, sua cunhada, Sim. A Aline é um talento. Tanto que a Aline, depois eu montei uma companhia, a gente queria muito que ela viesse, mas ela estava na faculdade, porque a atriz, ela tem um dom, né? Ela, Mariana, a gente tem muita gente aqui que a vida infelizmente não pôde deixar fazer. Então, não estou falando de sucesso não, estou falando pelo prazer de fazer, né? De representar, merecia. Mas acho que a Aline depois até fez um curso, depois eu acho, com Zandonai, qual fez um curso livre. Mas enfim, a nossa paróquia tem muito disso, assim. E eu sempre digo que um pouco, e aí eu acho que eu sempre bato nessa tecla, que é puxado um pouco por conta das irmãs da Santa Cruz. Desculpa, mas vocês foram a causadora, as incentivadoras de tudo isso. Porque todos os grandes agentes, lembro que teve um evento de cultura, a Tarde da Cultura, que a irmã Madalena organizou.
tarde de talentos, assim. Cada um produzia uma coisa. Eu lembro que uma pessoa trouxe renda, que fazia, outra trouxe escultura, pintura. Era uma tarde e a gente ficava lá na igreja mostrando, tinha exposição. Assim, uma ou outra sempre desenvolveu alguma coisa artística. Outro dia contei lá, na catequese, na reunião, que a gente, na aula de catequese, tinha sempre um momento para você construir uma coisa, fazer uma coisa de arte plástica, pintura, modelagem, tinha alguma coisa assim voltada para isso. Tanto que, uma coisa que eu acho importante, eu estudei numa das melhores escolas de teatro do Rio de Janeiro. Sou formado pela CAL, né, lá em Laranjeiras. A irmã Blandina, quando eu tinha terminado o ensino médio, eu tinha tentado a Unirio 2 vezes para artes cênicas. E eu não consegui passar na Unirio, não passei no teste de habilidade, né? Porque eu só fazia teatro na igreja, eu não tinha noção de teatro profissional e tal. E quando eu cheguei lá, tem as manhas, né? E o Roberto de Cleto, que era o cara lá que fazia o teste, ele era uma pessoa um pouquinho antiquada, digamos assim, na época, ele disse para mim, vá para a esquerda alta. Não sei onde é a esquerda alta. Eu falei, você não sabe onde é a esquerda alta? Eu falei assim, não sei, não. Ele disse assim, é o fundo, o lado esquerdo do palco lá, fundo, me dirigindo assim. E aí eu fiz um teste e eu escolhi um texto que não tinha muito o meu perfil, um texto que era muito distante do que eu era naquela época, não tinha essa manha de pegar um texto mais perto de mim. Então não fui bem e lá naquela época não passo na habilidade específica, nem faz o vestibular. Então tentei 2 anos e não fui. E aí uma vez a Blandina, eu já meio triste, pensando o que eu ia fazer, a Blandina me escreve uma carta lá, ela estava em Salvador, falou, minha sobrinha quer ajudar uma pessoa a estudar no Brasil. Ela diz que paga. Você escolhe o estado e o curso que você quer fazer. Doideira, né? Aí eu conversei com o Luciano, eu queria muito fazer teatro, mas como é que eu vou dizer para a freira, para a moça lá na Suíça, que o preto, pobre, quer fazer teatro? Você, né? Fico com vergonha, né? Desperdiçar dinheiro com um cara que quer fazer artes cênicas. A Luciane escreve, eu demorei muito. Não vou escrever, não demorei para responder. A Luciane pegou todo mundo, não, você vai escrever agora. Aí no mês de outubro. Aí eu escrevi a carta da Blandina e falei assim, Blandina, eu quero fazer artes cênicas. Aí ela respondeu, tudo por carta, não era e-mail, né? Manda uma carta, espera voltar. Nossa, aí veio a carta. Não é só escolher onde, é no Rio, é em São Paulo, onde é que é? Aí eu fiquei doido. Falei, vou agora, fui para o Rio de Janeiro, peguei um ônibus, procurar um curso de teatro. Aí fui andando, cheguei na Central do Brasil, olhei assim, vi o Calucci Gubecchia, vou lá. Aí cheguei lá no curso, era um curso de 6 meses. Gente, não posso falar para a pessoa que o curso que eu achei é de 6 meses. Esse cara não quer estudar nada, né? Não pode, tem que procurar outro curso. Aí peguei uma revista, tinha uma revista do jornal o Globo, Jornal do Brasil, a revista Programa. Aí tinha uma propaganda da CAL, da escola de teatro. Nem conhecia direito. Aí eu fui, só conhecia o tablado. Aí eu falei assim, eu vou ligar pra cá. Aí liguei pra lá. No que eu liguei, a menina me atendeu e falou assim, você pega o 422 e desce aqui na Laranjeiras. Quando eu cheguei na CAL, desci lá na Rua Romana, uma rua sem saída, tinha uma rua assim lá no alto, um lugar bonito, né? Laranjeiras é lindo, aí peguei o elevador, tinha um elevador para chegar, um elevador panorâmico. Ele vai assim, lateralmente, subindo assim, as escadarias da escola. É uma casa antiga, um casario antigo, 3 andares. Aí eu entrei e ela disse assim, eu falei, como é que faz para estudar aqui? Ela disse, você estudou 1 ano, depois de 1 ano você faz a prova para entrar para o curso regular. Eu falei, mas não faz prova para entrar? Ela disse, não, é um curso técnico, né? É um curso técnico de formação de ator, tem registro na carteira, você vai virar um ator profissional, mas são 3 anos, o primeiro ano chama de curso preliminar. Eu falei, então a gente estuda primeiro e depois faz a prova? Ela disse, então eu vou estudar. Aí eu mandei para ela lá, e ela concordou, enfim, eu paguei. Aí eu fiz um curso livre antes para poder me ambientar com as pessoas. Falei, gente, é aqui que eu vou estudar. E lá eu estudei com gente assim, com o filho do Carlos Francisco Milani, com
com gente importante, assim. E eu ficava lá no meio daquela gente rica e o pessoal dizendo que os filmes que tinham visto, as novelas, os países que tinham filhos de diplomatas, assim, e eu lá... Oi. Mas eu vou te dizer, ó, não me intimidei e fui bem lá, fiz grandes amigos. Né? Por conta desses amigos hoje eu mantive a minha carreira, porque a gente depois sai da escola, acaba formando um grupo, trabalhando junto, né? Por conta deles eu fiz muita coisa no Rio, assim, na minha carreira profissional. Eu fiquei, para uma pessoa da Baixada Fluminense, morando em Santa Rita, passagem caríssima. Às vezes eu fazia teatro, eu gastava mais dinheiro com a passagem do que com o que eu ganhava de cachê no teatro. Então nunca fiz para ficar rico, famoso. Fazia porque eu gostava, assim. E assim foi. E junto com isso, de alguma maneira, nesse período da Cal foi tão bom, porque eu pude dividir um pouco do que eu sabia com a galera aqui. Né? Tudo que eu aprendia, eu organizava uma oficina, né? Aqui compartilhava as coisas. Era muito prazeroso, assim. As pessoas sempre lembram. Eu, não só com a galera nova, mas também com os adultos. Depois eu comecei a dar aula, tanto que depois eu fui dar aula no projeto aqui na Baixada, na Cerâmica, nós da Baixada, e a turma que eu mais gostava era a turma dos adultos. Eu dava aula para criança, mas já tinha uma turma de idosos que mandavam muito bem, assim. Eu gostei muito de fazer. E na nossa paróquia, eu comecei a fazer isso, eu comecei a inserir, sabe? Tinha a Neide, por exemplo, eu admirava o jeito da Neide ler. Essa mulher tem que ir para o teatro, tem que trazer a Neide para o teatro. Então, Ilná, Neide, Margarida, sabe? Eu comecei a trazer pessoas para vir. Margarida virou minha aluna na cerâmica, fazia coisas maravilhosas lá no espaço. Né? Ela foi ser minha aluna de teatro. A gente fez uma apresentação na Quinta da Boa Vista, ao ar livre, com essa turma de adultos, com a Margarida. Margarida lá no meio, fazendo, totalmente desinibida, fazendo coisas. Tem vários vídeos assim que eu tenho mania de filmar todas as minhas aulas, filmo. Tem uma acervo lá em casa, e coisa que se eu botar assim, ó, não dá pra falar. Mas foi muito bom, assim. Então eu sempre digo que a minha vida artística não teria sentido, nem teria existido se não fossem as irmãs. Posso falar que eu choro? Eu sou um chorão e nem tenho vergonha disso. Não teria não. E eu fico eu queria muito que esses amigos que a gente foi construindo aqui, se a gente pudesse continuar fazendo. Pena que, porque muita gente diz assim, isso é hobby, né? Faz pra quê? Porque só quem faz qualquer coisa do João que pinta, sabe, né? O prazer que dá quando você está ali. É tão importante, eu acho, ter esse contato, né? Com a arte. E se a gente pensar na nossa igreja, né? Tudo que tem de construção tem que estar ligado com a arte. Assim, não dá para falar da igreja católica e não falar de arte. Né? Assim, a gente tem lá desde as artes sacras, das igrejas, da forma como são construídas, que são de uma maneira arquitetônica que também é uma expressão artística. Né? A natureza, Deus faz de uma maneira, né? Tudo é a arte de Deus. Assim. Então, acho que tem a ver. Então, é uma droga, né? Falar, dar entrevista assim, porque você vai pensando um monte de coisa para falar, um monte de gente. Mas fazendo um pouco pegando mais essa parte do teatro e na nossa paróquia, eu acho que isso foi muito importante. E uma coisa que eu acho que vale a pena da gente ressaltar e afirmar, de que como isso nos fortaleceu, né? Tanto na fé, como na amizade, nos relacionamentos. Porque também em grupo a gente discute, a gente briga, a gente se desentende, né? A gente chama atenção, a gente cobra horário, a gente cobra postura, tudo isso. Eu também, a pessoa, é tão bonzinho, não me queira ver dirigindo. Quando eu sempre falar, eu sou bonzinho, né? Quando eu estou dirigindo uma peça, cuidado que eu mudo. Às vezes eu fico bravo, né? Às vezes você precisa, né? Você perde um pouco assim. Eu tento sempre não deixar de ser delicado, assim, de ser educado com as pessoas, mas às vezes a gente, né, precisa ser questão de horário. Se combinou, poxa, vamos chegar, né, não vamos evitar faltar, avisar, né, para se organizar, porque se falta um no ensaio, danou-se, né, falta todo mundo, desestrutura. Mas nesse período que a gente trabalhou com teatro,
como aquilo de alguma maneira... E quanta gente que não era da igreja, que era amigo de amigo, que passou a vir, meninos que faziam soldados, né? Filhos de não sei quem, que não participava muito, não sei o que, não sei... O André da Mariana. O André ficava ali. Depois o André começou a se desenvolver, assim, coisa de produção, de pensar, de produzir, sugerir. Porque tanta gente que foi vindo e foi se chegando, né? Que conviveu com a gente ali. Outras pessoas depois foram para outros caminhos, outra religião, estão em outro lugar, né, outro espaço. Mas isso não tem problema nenhum. O importante é que quando a gente se encontra, continua. A gente agora vai fazer um grupo chamado Reencontro, de jovens da nossa paróquia. Eu te mandei até algumas fotos. Uma daquelas fotos que eu mandei para o Pascom é desse grupo. Tem uma menina que ela era da nossa igreja, participava, fazia teatro, e ela hoje casou com um pastor batista. Está lá, demorou um pouco para ela, e hoje ela está lá feliz, tem uma vida bem, uma pessoa do bem, mãe de família maravilhosa. Então isso não significa, né, porque está mais aqui, que não faz parte dessa história, e faz sim. E nesse meio tempo, né, eu acho que também o que ajudou muito, que facilitou um pouco a nossa vida também, da juventude em relação ao teatro, de espaço, foi o fato de eu morar lá em São Francisco, né? Porque morando lá em São Francisco dava para marcar ensaios extras, porque na matriz tinha sempre, era sempre muito ocupado, assim, né? As salas concorridas. Aí quando não dava para fazer lá, não, pode ir lá, vamos lá em São Francisco. A gente ensaiava muita coisa, produzia muita coisa lá, tipo assim, costurar, fazer roupa, né? Tingir roupa. Lá era o nosso quartel-general, assim, né? Da gente guardar as coisas do teatro, assim. A gente tinha até um salão lá em cima da igreja, mas a gente precisa depender de chave, pegar uma chave, quem tem a chave, aquela burocracia que existe, né? Que às vezes é necessário. Acho que é necessário. Acho que isso também contribuiu muito. De morar lá facilitava um pouco, né? De ter um espaço que era lá sempre mais disponível de espaço, não tinha tanta atividade durante a semana. E a galera tinha mais tempo, né? A gente parece. Eu digo assim, é como se não tivesse muito. Não tinha muita coisa para fazer no bairro. A gente se ocupava. Algumas pessoas já estavam na universidade, mas nem todos, né? A Aline estava na faculdade nesses últimos anos, no último grupo, mas a maioria não, né? Dava ir trabalhar e chegava para ensaio, né? Então a gente conseguiu produzir muito. Mas depois as pessoas casaram, tiveram filho, aí as coisas vão se desconfigurando. Depois de um tempo, acho importante mesmo de eu dizer, me chamaram para dirigir uma coisa lá em São Francisco. Aí eu fui. A convite da irmã, aquela baixinha italiana, esqueci agora. Gabriela. Ela estava com crisma e me pediu para ir lá. Aí eu fui. Aí, menina, essa coisinha aqui me irritou tanto. Porque eu não sou dessa geração aqui, né? Não tem essa habilidade dos polegares que essa gente tem. E a gente ensaiando, e a galera ensaiando com o celular na mão. Eu achava aquilo... Gente... Aí eu falei, gente, o texto... Não, o texto tá aqui. O texto no celular. Eu falei assim, não consigo ensaiar. Eu não consigo ensaiar com texto no celular velho, né? Do lado velho, ultrapassado. Você não consegue ensaiar com o celular, gente. Como é que a pessoa ensaia com o celular na mão? Não pode. A folha de papel você dobra, você amassa a folha, você, né? O celular não tem como. Né? É um objeto que me incomodava muito e a dispersão era muito dispersão. Aí eu falei assim, gente, não vou vir pra cá domingo. Aí eu desisti. Eu desisti e eles também, né? A galera que eu falei assim, não, isso não dava. E eu com aquela referência, né, de que eu achei, a gente leva uma roupa pro ensaio, sabe? Eu não ensaio com a roupa que eu tô. Eu chego, troco de roupa, boto uma roupa para ensaiar e todos os atores também botam uma roupa, todo mundo sabe? Ninguém já fica, ninguém entra na sala de ensaio de sapato, descalço. Só se estiver muito frio ou resfriado, faz aula descalço, todo mundo. Então tem uma disciplinazinha que eu mantenho nas aulas de teatro, não, qualquer coisa. Aí eles não, né? A galera com cabelo de óculos, mas você vai de brinco? Não pode usar brinco no ensaio. Se encostar, né, pode...
Era muito doido. Aí eu meio que desisti. Eu falei assim, essa galerinha me deu saudade daquela galera um pouco mais ali inteira, né? Mas nada que... Outro perfil, é outro né? perfil. Outro perfil. Mas aí hoje em dia você consegue lidar. Hoje eu ensaio com o celular. Né? Hoje eu faço as minhas cenas lá na companhia lendo no celular. Né? Eu não gosto do papel, mas consigo já ensaiar. Hoje a gente faz a cena com o celular, né? A gente está fazendo peças, lives de cena. O celular já agora não tem jeito. Resisti, briguei com ele, mas faz parte. Faz parte disso. Mas, assim, só voltando e para fechar um pouco essa... Se você tiver mais perguntas, você faz. O que eu tenho para dizer isso, assim, de como a juventude dessa paróquia ainda hoje tem muita potência, e agora a gente percebeu, né, de novo, né, essa galera que está vindo aí com muito talento, né, tem muita gente que canta muito, né. Eu tenho muita vontade de fazer uma coisa com a Nathalie, de fazer alguma coisa. Nathalie! Da gente fazer de novo, ela e Valbiana, uma coisa de, sei lá, tem umas ideias. E eu tenho um projeto que eu vou aproveitar para falar aqui agora. Tem um livro dele chamado Histórias do Povo Sofrido, que eram crônicas que ele escrevia todo domingo. Tinha uma folha chamada A Folha, era uma produção, acho que da nossa diocese, e ele escrevia sempre uma crônicazinha. Os personagens principais era Zé da Silva e Zefa Maria da Conceição. E todo dia, todo domingo tinha uma coisinha. Depois ele selecionou as melhores e virou um livro. E eu tinha uma vontade muito grande de fazer um monólogo, fazer um trabalho em cima dessa obra. E aí agora com essa história da pandemia, eu fiquei na minha cabeça da gente, distanciamento social, de promover, depois eu queria falar isso com vocês, da gente fazer umas leituras, resgatando essas crônicas, sabe? Eu até trouxe um livro desse pra cá. Em algum lugar, não vou usar, procurar agora, mas eu tenho um desse aqui. Porque eu acho que Dom Adriano, ele escrevia numa época, né, lá nos anos 80, né, a gente sabe quanto ele foi perseguido, né, sofreu e tal, mas era um homem muito inteligente, muito antenado com o mundo, com as coisas, e eu tinha vontade da gente fazer uma coisa. Assim, é um projeto meu pessoal que eu sempre vou adiando e eu queria muito fazer. Eu tinha vontade de fazer isso e levar isso para as igrejas, sabe assim? Sim. Fazer dentro de uma igreja, assim, cobrando ingresso, assim, sei lá, numa sala. Tem um tanto de espetáculo que o pessoal faz, né, e cobra, né? Como se fosse um trabalho, né? Não paga para ver no cinema, sim, paga para ver uma peça, só que vai ser ali na igreja do seu bairro, da sua cidade. Sim. Né? Eu tenho um amigo que ele faz a peça do Arthur Bispo dos Santos, que faz em Salvador. Ele faz o personagem, já fez várias apresentações em igrejas. João Miguel. Muito interessante. Vamos ver, vamos pensar. Agora é um desafio. Depois eu vou te mandar um livro. Na paróquia tem, lá naquela estante que tem lá, no fundo do salão, sim. tem esse livrinho lá. História do Povo Sofrido. São várias crônicas. Aí tem assim, se eu não me engano, vai até o Natal. Tem umas que falam do Natal, início do ano. É sempre de acordo com o domingo. Ele ia escrevendo de acordo com a leitura, com o tempo da igreja. Ele fazia umas coisas assim, muito interessantes. É um desejo que eu tinha para frente. Mas não é esse não, tá, Nathalie? Não problema. Para vocês é outra coisa. Mas é isso, eu falo demais, né? Daqui de cortar muita coisa. Não, tá ótimo. Quero agradecer você por ter contado pra gente toda essa história. Eu tô aqui com os meus olhos brilhando de saber de tudo. Mas é porque tanta isso, gente, né? Tanta gente que não dá para lembrar. Tem coisas que eu achava importante de falar, né? De pessoas, né? Assim, de citar, né? Lucione, que foi muito importante na nossa paróquia. Agora, nesses últimos anos, eu fiquei lembrando. A gente não citou nem a Lucione, nem o seu Antônio Dias. Né? Foram duas pessoas que eu acho que foram essa parte social da igreja, essa preocupação. Eu me lembro que quando ele teve invasão ali na Marve, que teve aquele problema, o seu Antônio foi uma pessoa tão atuante naquele momento, ele, de Lourdes, né? A de Lourdes era da Pastoral Operária. Então,
Então tinha muita gente assim engajada, sabe? Preocupada, e que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. E a Luciane foi uma jovem, que ela deu a vida dela para aquela creche. Se queria encontrar a Luciane, estava na creche. Teve um período aí que teve uma suspeita de coisas, enfim. Mas era uma pessoa que se dedicou, né? Aquele lugar lá e a existência dali, né? Um Sarita que hoje, infelizmente, o espaço está lá fechado. Mas é assim, a vida, né, vai se transformando e a gente vai aprendendo as coisas com as pessoas. Mas tem muita história, muita coisa boa aqui em Santa Rita que a gente fez. Se fosse falar de cada montagem, por exemplo, momentos à parte, a chegada do Niltinho em Santa Rita, junção de Niltinho e Dedé. Aquele grupo jovem ECDC, antes de Cristo, depois de Cristo, esse grupo jovem marcou a paróquia. Assim. Eu já estava adulto, já não era tão jovem, mas eu acompanhava, era uma galera que ficava ali, né? Eu ficava meio no satélite, né? Orbitando em volta deles, estava ali junto, mas eles eram os protagonistas nessa época. E eles montavam, todo sábado tinha teatro naquele salão da igreja. Todo sábado lotava. E era assim, comédia, às vezes era uma coisa religiosa, às vezes não era. O grupo jovem era daquela época, esse grupo, esse de si, também foi muito importante. Né? Não era o meu grupo jovem, porque eu já era adulto, né? Estava ali, mas não... Eles continuaram, eles né, continuaram, e eles eram demais. E o Dedé foi uma pessoa que merecia entrevistar. Ele não está aqui, o Dedé. Você conhece o Dedé? Não conheço. O Dedé mora no Espírito Santo, mas ele vai ver, ele vai deixar comentário aí depois nos comentários. Ele é uma pessoa importantíssima aqui. Ele também foi um agregador de pessoas. Ele e Niltinho se juntavam. Niltinho começou a trabalhar no CIEP, aí morando aqui perto do Corumbá, então também movimentou muita coisa assim, aqui no lugar, na nossa paróquia. É isso, não sei se eu... Tem alguma mensagem para dar para os jovens de Pra hoje da nossa paróquia? Eu vou dizer uma coisa, eu me sinto ainda jovem. Eu converso com o João como se tivesse, né, às vezes eu esqueço, né, que hoje eu me surpreendi que ele tem 15 anos. Ou ele é muito velho, ou eu sou muito bobo. Vamos pra cima, eu acho que ele é mais velho. Você é muito novo. Mas eu acho que ele é mais velho, que ele é velho, não é velho. E dizer para vocês aí, que atuam na paróquia, assim, que é muito importante, assim, vocês criarem esses laços, né, e manterem vivo essa relação que vocês têm hoje. Hoje eu fico olhando, a gente tem temos muitas oportunidades, dizem, né, que tem, né, mas na verdade não é para todos. Tem oportunidade, mas nunca é para todos. Mas se você deseja, se você quer, corra atrás, insista, não desista. Né? Muita gente fala assim, mas você, né, faz teatro, mas continua aqui, né? Você fez novela, mas continua. A gente faz, eu sou ator, né? Eu sou um artista, mas eu sou uma pessoa normal, né? Eu trabalho, tenho uma vida, né? E nem todo mundo que faz isso é rico, é famoso. Se imagina, se todos fossem famosos ou ficassem, não ia ter espaço para todo mundo. E muita gente produz, faz coisas. E a nossa paróquia, ela tem muita acolhida, né? Hoje, então, né, nesse momento que estamos vivendo com o Padre Dailton, muita acolhida, muito espaço, então aproveitem, ocupem os espaços, ocupem e não deixem de estudar, seja o que for, né? Não deixem de estudar, né? Ler. Né? Eu vejo hoje a juventude se dedica muito pouco. Eu escolhi até de ser aqui, né? Porque é um espaço onde eu trabalho, a escola é grande, mas é um espaço dos livros, né? Conhecimento. Isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Ninguém tira. Você pode perder tudo. Dignidade, conhecimento, a gente não perde. Às vezes tentam tirar a nossa dignidade, mas a gente resiste, né? A gente resiste, levanta a cabeça, a gente segue em frente. Hoje a gente tem a internet que nos ajuda muito. Né? Eu fico vendo que poderia ser muito melhor usado, né? Pouco,
às vezes faz escolhas que não são tão boas para perder tempo, entendo? Tem muita coisa boa na internet para a gente aprender e ver. E não deixar de buscar essa relação com os amigos, com os colegas, né? Não substituir nunca uma conversa online por uma conversa presencial, um café. Um abraço agora não pode, mas café pode, uma cerveja, sei lá o que, um vinho, de estar perto dos amigos que a gente gosta. Porque a gente já perdeu muita gente, eu já perdi muita gente, e não quero perder mais ninguém. Sabe o valor, né? Vamos nos cuidar, por favor. Máscara, a gente está aqui conversando, mas eu vou me aproximando, mas essa moça está bem longe. Se cuidar ao máximo, se preservar o outro que a gente ama. Tá bom? Eu acho que eu não sei se foi bom. Obrigada, foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada. A gente fica achando que vai arrasar, né? Que vai falar bonito, que vai... Mas falou, foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigada, Bri. Curtam o canal e tem outros amigos aí para ser entrevistados e gente boa aí na coisa, assistam. Tem muita gente na lista, tem muita gente para entrar. Ó, Dedé, se você assistir, a gente podia fazer essa entrevista online, Dedé. Dá para fazer. Dá para fazer. Você faz de lá, a gente vai grava. Dá um jeito de fazer, né? Dá para fazer. Faz sim, Dedé, você vai entrar nessa lista. Eu vou botar uma pilha para você entrar. Saudade de vocês. Beijo, Val. Beijo, tchau, obrigada.